Sabe, Dostoiévski tinha uma convicção muito forte. Ele acreditava que o ser humano é, antes de mais nada, uma criatura que busca desesperadamente um sentido para a própria vida. E foi essa observação tão poderosa que levou ele a mergulhar fundo no espírito humano de um jeito quase visceral, sabe? E o resultado foi uma das suas obras mais perturbadoras. Pois é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre o que acontece quando essa busca nobre por um sentido se inverte e vira uma coisa sombria. E vamos ver isso através de um dos personagens mais fascinantes de toda a literatura. Então vamos lá, vamos conhecer o protagonista de Notas do Subsolo. Mas olha, ele não é um herói, nem de longe. Ele é, na verdade, um aviso sombrio e muito poderoso para todos nós. Pensa num sujeito que vive num mundo só dele. Um mundo de autossabotagem, de ressentimento, de pura contradição. Ele está completamente paralisado pela própria mente. Basicamente, ele se tornou a personificação da infelicidade. Certo. Então, vamos mergulhar na mente dele. A primeira armadilha psicológica que o prende é um estado de passividade absoluta. É o abismo que existe entre o que ele pensa e o que ele de fato faz. Na cabeça dele, o mundo se divide em dois tipos de gente, os que agem e os que só pensam. E ele tem uma inveja, mas uma inveja profunda dos realizadores, sabe? Enquanto isso, ele fica lá, preso num ciclo infinito de ruminação. É o que a gente poderia chamar de procrastinação existencial. E olha só esse exemplo. É quase cômico. Para fazer uma coisa tão simples que é esbarrar em alguém, ele cria uma preparação mental elaboradíssima. Ele passa dias, talvez semanas, planejando cada mínimo detalhe de um esbarrão na rua. E o resultado? É patético. O oficial nem percebe a existência dele. E aí, diante da menor resistência, da simples indiferença do outro, o que ele faz? Ele recua e afunda ainda mais na própria humilhação. E aqui que está o grande aviso de Dostoiévski. Esse ciclo de quebrar promessas que a gente faz para si mesmo, isso nos faz sentir fracos, incapazes e, no fim das contas, desprezíveis. Aos pouquinhos, a gente simplesmente deixa de acreditar na nossa própria palavra. Agora vamos para a próxima armadilha e a gente vai ver como a coisa toda só piora. É o hábito de evitar qualquer tipo de confronto, custe o que custar. Ele largou o emprego, se afastou de tudo, achando que ia encontrar liberdade, né? Só que essa fuga não libertou ele. Pelo contrário, só o jogou num vazio imenso, sem propósito, sem sentido nenhum. Isso fica claríssimo naquela cena do jantar com os Verkov. Ele odeia aquelas pessoas com todas as forças, mas ele engole a raiva, sorri e se curva. E aqui está o ponto crucial. Evitar o conflito desse jeito não é ter paz. É submissão. E ao escolher a humilhação, ele sopra o furbo desprezo que sente por si mesmo. E uma coisa leva a outra, né? Chegamos na terceira armadilha. Ser maduro é, em grande parte, assumir a responsabilidade pela própria vida. E isso é algo que o homem do subsolo se recusa a fazer de um jeito impressionante. Ele joga a culpa de tudo no mundo. Na cabeça dele, a culpa é da sociedade, dos colegas, do universo. Ele se vê como uma vítima de uma grande injustiça cósmica. Ele nunca, nem por um segundo, considera que talvez o problema esteja dentro dele. E o golpe final de autossabotagem acontece com a Lisa. Essa moça, ela vê algo de bom nele, oferece afeto de verdade. E o que ele faz? Ele destrói tudo. Ele a humilha da forma mais cruel possível, só para provar para si mesmo que a redenção é impossível, que ele está condenado a ser daquele jeito para sempre. E a consequência disso tudo é profunda. É como se ele criasse a própria prisão. Uma prisão autoimposta onde a cela é a própria consciência. E de lá, não tem para onde fugir. Agora, o que é fascinante mesmo é a última armadilha. É aquela que, no fundo, tranca todas as outras e joga a chave fora. A arrogância intelectual. Essa é a grande ilusão dele. Ele pega todo aquele sofrimento e transforma numa medalha de honra. Na mente dele, a dor não é um fracasso. É a prova de que ele é mais inteligente, mais lúcido que todo mundo. Essa frase aqui, ela resume tudo. É a escolha trágica dele. É muito mais seguro para ele ter razão na sua miséria do que se arriscar a ser vulnerável na busca pela felicidade. E o orgulho dele vira uma fortaleza, sabe? E essa fortaleza o impede de aprender, de ouvir, de admitir que talvez, só talvez, ele esteja errado.
A mente dele vira um quarto escuro, onde nenhuma luz, nenhuma ideia nova consegue entrar. Mas depois de toda essa viagem pela escuridão, Dostoiévski não nos abandona lá no subsolo. Pelo contrário, ele nos deixa uma lição, e é uma lição poderosa e muito construtiva. Esse aqui é o antídoto, é o remédio para a miséria autoimposta do homem do subsolo. O caminho para sair do buraco começa com respeito por si. Essa é a única base sólida para construir uma vida que tenha algum significado. No fim, a história dele é um grande aviso, e a pergunta que fica para cada um de nós é a seguinte: que muro será que a gente anda construindo com o nosso próprio orgulho?